O mercado deixou algumas possibilidades para a gente aqui. Algumas já até criaram oportunidade e desenvolveu, e outras ainda há possibilidade de criar oportunidade. Nessa do NQ aqui, tem possibilidade de criar oportunidade. O preço criou uma estrutura lateral e agora está acima dela, com possibilidade de quebrar os fundos e criar um choque. Então a gente vai esperar que talvez possa acontecer. Tem seus pontos negativos, tanto micro, que é em relação mais perto do choque, mais perto da criação do choque, quanto o macro, que o mercado esses dias está andando muito forte para cima. Então vendas se torna muito arriscada. Não quer dizer que não há possibilidade de venda, mas as vendas nesse momento, nesse ciclo aqui, ela é mais arriscada do que as compras. Mas caso aconteça a possibilidade, a oportunidade se cria aqui, a gente ainda assim toma esse risco. Mas nessas situações tem que ter um pouco mais de precaução, tanto esperar um choque com mais intenção, mais claro, para evitar, já levando em consideração que está arriscado, vale a pena ter um pouco mais de selecionar um pouco mais os trades para evitar perdas desnecessárias, já que a gente está operando contra a tendência. Esse aqui foi uma possibilidade, é uma possibilidade que a gente ainda espera, um choque. No Dow Jones aconteceu uma captura bem interessante, o mercado andou de lateral desde o final do dia de ontem, e essa noite ele continua andando lateral, criando a estrutura, com algumas velas de força testando a suporte aqui, a resistência, né? Testando a resistência, e mostrou muita intenção na quebra. Mas essa intenção foi mostrada muito na abertura do mercado. Então, como entra muita volatilidade, pela nossa entrada ser muito delicada, muito curta, a volatilidade pode até acabar tirando a gente desnecessariamente, né? por alguma sujeira, alguma coisa.
Então a gente não opera tão perto da abertura do mercado, tão perto de notícias também, que é mais ou menos a mesma coisa, entra muita volatilidade. Então esse trade aqui funcionou, mas a gente não participou do movimento por questão de proteção mesmo. Mas foi interessante, o trade criou a estrutura, capturou em cima, fez o choque bem claro, testou e depois desenvolveu. Nessa situação aqui a gente não pega o primeiro trade, que no caso seria esse, mas caso haja um movimento de continuação dessa baixa, a gente procura um POI aqui perto. Caso aconteça, a gente pega o trade, a gente faz a oportunidade, a gente toma o risco, né? Caso aconteça. Por aqui assim pode ser uma possibilidade. Pode criar uma oportunidade. Então a gente vai esperar também esses pontos. No S&P ocorreu uma oportunidade semelhante à do NQ, mas houve a captura e o choque, mas a gente não pegou, tanto por ser próximo da abertura, mas esse aqui até que dava para poder executar a ordem, levando em consideração que já tinha passado um pouco da abertura. Então aconteceu o choque aqui, mas a gente não tomou esse risco. Por quê? Porque o choque ele esticou muito para compensar a quebra de fundo, ele esticou muito. E como não tinha capturado a estrutura do NQ, fazia sentido esperar a captura dela. Porque, levando em consideração que o mercado está em alta, os dois ativos eles andam muito semelhantes. Então, caso um capture e o outro não, talvez a gente pode ficar na parte negativa do movimento, que é a esperar a captura do outro ativo. E isso faz com que o preço suba junto, porque eles normalmente andam bem próximo. Então poderia acontecer do preço não respeitar o choque que foi feito aqui, como aconteceu. Um ativo não deve ser levado em consideração para tomar decisão em outro ativo, mas levando em consideração a possibilidade tanto do preço continuar subindo, porque ele está em uma tendência de alta, quanto de que os dois preços andam um pouco semelhantes, vale a pena às vezes a gente dar uma olhada como está sendo o desenvolvimento do outro ativo. Nessa situação de precaução aqui, numa situação de venda contra a tendência, vale a pena olhar para evitar qualquer entrada desnecessária. Nesse caso aqui, a gente olhou essa possibilidade e realmente ela se confirmou. Agora aqui a gente já pode esperar uma possibilidade de venda. Tanto porque o outro ativo está em captura, quanto esse aqui ele criou a estrutura e não confirmou no primeiro choque, então pode ser que o segundo choque ele funcione. O NQ fez um choque, não é tão confiável, mas está diante do sistema, então a gente vai tomar esse risco. Claro, se testar, claro, pode ser que não teste também. O trade fez a estrutura, esticou um pouco para cima, esticou até um pouco demais, talvez, mas aqui em cima ele fez um choque possível de reagir a nosso favor. A gente vai tomar esse risco e esperar o resultado. Não quer dizer que vai ser um resultado positivo ou negativo, é só uma oportunidade que o sistema mostrou pra gente. E agora a gente vai esperar ver se testa e qual vai ser o movimento que ele vai fazer. Vai ser a favor ou contra a nossa ordem. Independente do movimento, não faz diferença. O importante é executar o trade quando tem que ser executado, e a longo prazo e a quantidade, o acúmulo de trades que faz a diferença, não um ou outro. Esse trade acabou pegando nosso stop. É um trade arriscado porque está contra a tendência, então tinha facilidade de acontecer. Agora a gente vai esperar outra oportunidade, tanto nesse ativo, claro, e o 2000 também. Ele criou uma estrutura bem interessante que talvez possa capturar. Também é um movimento um trade de venda, também arriscado por estar contra a tendência. Mas aqui em cima, caso ocorra uma oportunidade, a gente executa o trade. A estrutura está bem criada, andou bem de forma lateral. Mesmo depois da abertura do mercado, ele continua lateral ainda. Então pode ser que aconteça alguma reação depois que buscar essa liquidez dessa estrutura. Apareceu outra oportunidade para a gente no S&P. Está acima daquela estrutura que a gente fez o primeiro trade antes. E agora ele criou uma outra estrutura antes. No caso, a gente fez o trade
na estrutura semelhante no NQ. E aí o S&P também subiu e fez uma outra estrutura menor e agora confirmou com choque, a possibilidade com choque. Não quer dizer que vai ser um trade positivo ou negativo, mas ele construiu acima daquela estrutura uma nova estrutura menor, pequena, até bem feita, e com um choque também bem feito. E aí a gente tomou esse risco novamente e agora a gente vai esperar o resultado, ver se ele é favorável ou não. A estrutura em si, e até mesmo a força anterior da estrutura anterior, não é garantia de que o trade vai funcionar, mas é uma confirmação de uma oportunidade diante da estratégia. Então a gente toma o risco não por achar que vai acontecer alguma coisa, mas porque a estratégia permitiu a gente fazer esse trade, está dentro do gerenciamento ainda. Então a gente toma o trade não por achar que vai acontecer alguma coisa, pela estrutura estar bem feita ou alguma coisa do tipo, mas pela possibilidade que a estratégia deu pra gente. Esse trade ele conseguiu chegar no nosso ponto de proteção, a ordem ela já está protegida. Agora não quer dizer que vai ser um trade rentável, porque a gente tem que esperar ele andar um pouco, pode ser que volte e tire a gente, mas até que isso aconteça a gente vai conduzindo, pegando uma quantidade suficiente que não interfira no movimento do preço. Caso ele volte e tire a gente, também acontece, e aí a gente espera outras oportunidades, tanto nesse ativo quanto nos outros também, que tem possibilidades. Então a gente vai esperar o resultado. Esse trade a gente não vai esperar um movimento muito longo, porque está em tendência de alta. Então os movimentos normalmente provavelmente para correção, então não é movimentos muito longos. Mas tem alguns fundos interessantes que o preço pode até buscar a liquidez dele. No caso seria a liquidez dessa própria estrutura lateral. Pode ser que ele venha cá embaixo. Tem possibilidades. Tanto aqui quanto esse POI também é um ponto de possibilidade de retornar o preço. Talvez ele nem chegue aqui até retornar, mas esses aqui são pontos que a gente pode esperar que ele volte caso ele chegue aqui. Esse POI também é um ponto. Então a gente vai esperar o movimento, ver se a gente consegue ter algum lucro com esse trade. O trade até que chegou em um ponto para ser considerado um trade positivo, ele andou 3-1, que no caso é o mínimo, mas a gente normalmente deixa ele andar mais e fica bem atrás para poder deixar o preço movimentar. E acabou que ele voltou, quer dizer, tá voltando próximo do nosso stop. Parece que vai tirar a gente, mas tá tudo bem, é um trade contra a tendência, normalmente ele anda pouco mesmo. E aí agora a gente vai esperar outras oportunidades. Esse trade foi positivo, considerado positivo, foi bem feito, mas o desenvolvimento é menos mesmo pelo fato de estar contra a tendência. E a gente já tinha aceitado isso e era a possibilidade sim dele voltar, como aconteceu. Mas foi um trade positivo, ele reagiu à estrutura que a gente tinha olhado. Agora a gente vai esperar outras oportunidades, tanto nesse ativo como nos outros.
Aconteceu uma oportunidade aqui no Shao, no ouro, que a gente tinha olhado, até estava acontecendo na hora que eu estava fazendo a análise, nem deu tempo de pegar. Foi rápido, porque a estrutura em si foi pequena, e então ela testou e movimentou rápido. O gráfico tinha andado lateral e deixou um POI macro que poderia ser mitigado de novo e ter alguma reação. Mas para essa reação deveria acontecer uma estrutura para poder confirmar, porque como não tinha nenhum topo, até que tinha esse topo aqui, mas não era um topo muito confiável para poder esperar apenas o choque, então seria necessário criar alguma estrutura menor para poder confirmar e dar mais confiança na possibilidade de venda. Num prazo menor, aconteceu essa estrutura, foi muito bem feita, e o choque também foi bem claro, e testou bem rápido e reagiu. Pode ser que aconteça uma possibilidade de testar novamente, caso ele venha aqui próximo da entrada de novo, porque a estrutura em si ela está pequena, ela consegue suportar um segundo teste. No caso, ela fez a estrutura criando a liquidez, capturou, quebra, testa, e pode ser que reaja de forma favorável. Mas aí a gente vai ver, acompanhar se há a possibilidade. Caso não aconteça a possibilidade, a gente espera algum POI mais para baixo, ou outras oportunidades, tanto nesse ativo quanto nos outros. Aqui ainda tem possibilidade de criar uma estrutura maior, capturar em cima. Os outros ativos também tem possibilidades. A gente vai esperar e ver se aparece alguma chance de entrar, tanto nesse trade aqui, quanto nos próximos que vai aparecer. O 2000 criou uma possibilidade para a gente. Agora a gente já se posicionou, agora é esperar o teste, caso ocorra, para confirmar a oportunidade. Ontem o preço fez uma lateralização, ficou literalmente o dia inteiro de lateral, criando liquidez, e subiu acima dela para capturar essa liquidez, para talvez possibilitar uma oportunidade. Mas aí ele também continuou andando lateral e fez uma outra lateralização menor, não tão menor, mas acima daquela anterior. E agora ele conseguiu capturar com um pouco mais de força e criar uma oportunidade nesse choque. A gente tem que levar em consideração que o mercado está em alta forte, então não quer dizer que as estruturas é garantia de que o trade vai funcionar, mas aqui apareceu uma oportunidade diante do sistema, independente se está tendência de alta ou de baixa. Se aparecer a oportunidade, a gente pega e deixa que o sistema faça a seleção dele entre os trades bons e ruins, e a longo prazo, no acúmulo de trades, ele traz o resultado. Nessa situação aqui, a gente vai esperar o teste. Caso o teste estique muito, a gente espera uma segunda possibilidade de entrar, que é no POI. Esse trade não executou nossa ordem, ele fez o movimento correto, mas não executou nossa ordem, e acabou que esticou um pouco. Então a gente vai esperar outra oportunidade no POI, mais certo que seja no POI, caso aconteça alguma possibilidade. Porque a primeira oportunidade de entrar, que seria o choque, a gente não vai mais aceitar porque esticou muito. Então a volta pode ser um pouco mais perigoso, pode voltar um pouco mais forte, mas o trade fez o movimento correto e agora está desenvolvendo. Chegou bem próximo da nossa entrada, mas não conseguiu testar. Essa primeira volta aqui, ó, ela até seria o possível de executar nela, mas só que não tinha quebrado o fundo antes. Como não quebrou o fundo, não foi aceito, não foi feito o choque, então não tem possibilidade de executar, porque não confirmou a reversão da possível tendência. Então precisaria quebrar antes, que foi o que aconteceu aqui, para depois testar. E aí aconteceu realmente, mas acabou que não testou um pouco mais profundo para poder executar nossa ordem, foi bem perto, mas desenvolveu. A estrutura se confirmou, a estratégia também se confirmou, a questão que foi mais por questão de gerenciamento mesmo. Então agora a gente vai esperar outras oportunidades. Esse trade aqui seria um trade quase positivo, o mínimo seria 3-1. Talvez ele consiga chegar, provavelmente vai chegar, mas ele foi um trade positivo diante da estratégia, a gente só não conseguiu participar do movimento. Tá tudo bem. Agora a gente vai esperar outros trades em outros ativos. O ouro também fez um. O primeiro que a gente tinha olhado, que a gente não pegou porque foi feito bem rápido. Depois ele lateralizou de novo e acabou já ganhando força para baixo. Segunda possibilidade, como a gente não pegou primeiro, seria ele capturar acima dessa lateralização, que ainda assim seria uma
uma lateralização dentro do POI macro, que no caso seria o ponto de contexto para a gente acreditar numa venda, seria aqui, ó. Ele lateralizou, que era o que precisava para a gente ter possibilidade de executar a ordem, só não apareceu a oportunidade, que no caso seria o gatilho para entrar. Apareceu no primeiro, e aí ele reagiu, fez o movimento, deu um mínimo de 3, e aí novamente ele lateralizou de novo, mas a segunda lateralização ele não conseguiu capturar, e já ganhou força para baixo. Então agora a gente vai esperar outras possibilidades. Aqui tem um EQL, talvez ele venha aqui abaixo e crie alguma oportunidade. Tanto é mais interessante que seja uma lateralização, porque não tem um fundo expressivo que mostre uma liquidez mais clara. No caso é só um EQL, que é uma liquidez forte também, mas pode ser que aconteça bastante induções aqui antes de acontecer a oportunidade que vai dar força para o preço subir novamente. Então a gente espera aqui uma lateralização. Caso aconteça, a gente executa a ordem no Shao. E tem outros ativos também que pode ser que apareça alguma oportunidade, aí a gente vai acompanhando. Caso apareça, a gente executa a ordem. Caso não apareça, a gente espera, tanto hoje, como já teve oportunidades, talvez não apareça mais, mas no próximo dia, nas próximas semanas, o mercado ele continua criando oportunidades. Independente de como foi o trade atual, no presente momento, nos próximos trades também tende a funcionar, tanto como os outros funcionaram. O mercado deixou duas oportunidades, e criaram oportunidades, mas algumas possibilidades muito interessantes nessa sexta-feira hoje. Esse trade que aconteceu aqui em cima, a gente tinha olhado antes, que foi uma possível criação de distribuição, que a gente caracterizou aqui como os pontos de distribuição, e realmente tem funcionado até agora, mas não quer dizer que vai continuar o movimento que a gente achou que queria fazer. Mas é interessante para poder entender como que a estrutura em si ela não é possível de se operar em um prazo muito longo, pelo fato de ficar realmente muito pesado para poder executar a ordem e tudo mais. Mas quando a gente tem o contexto macro, é muito mais interessante para a gente poder procurar e confiar nos trades que é em time frame um pouco menor. Igual esse aqui, a gente consegue identificar as características da distribuição em 15 minutos até, dá para ver
como foi bem feita a lateralização, mostrou os pontos que caracterizam a possível distribuição. Ainda não é uma distribuição confirmada, porque ainda não entrou tanta oferta para fazer o movimento de tendência, tanto dentro quanto fora da estrutura. Mas a estrutura reagiu nos pontos que normalmente é caracterizado como distribuição. Aqui a gente teve a primeira fase da estrutura, fase A, depois a construção, que no caso seria a fase B, a fase C, que no caso é essa, do TAD, que é o ponto mais interessante de vender dentro em uma distribuição, que é o ponto mais interessante de vender. Ele realmente criou uma oportunidade aqui em cima, num time frame menor, que possibilitou uma venda. Apoiar na teoria para poder fazer os trades é bem interessante, tanto para poder executar o trade, levando em consideração que o preço está em um ponto de possível reação, quanto para, depois de ter feito o trade, conseguir segurar ele nos próximos pontos que possivelmente pode se caracterizar como a estrutura que a gente tinha olhado antes. Esse trade aqui, a estrutura em si é mais fácil de ver em 15 minutos, 1 hora, 5 minutos até que dá para ver um pouco também. Mas a execução do trade foi em 1 minuto, que é bem mais favorável para poder ter uma margem maior. Você faz um trade em um time frame menor e coloca um possível alvo em um time maior, se apoiando no contexto geral, que o macro tende a ser mais forte do que o micro. Aqui aconteceu o choque na posição de captura da estrutura, que é o trust depois da distribuição, a sigla dele é o TAD, e ele fez o choque, testou e desenvolveu. O desenvolvimento já seria um movimento suficiente para confirmar um trade como positivo, que é mais do mínimo, que é 3-1, mas levando em consideração o contexto da estrutura em si, há a possibilidade de poder andar mais. Então o trade ele é feito em um período menor, mas com alvos em time frames maiores. Então isso traz um retorno muito melhor para o trade em si. Essa foi uma possibilidade, e teve uma outra no 2000, foi muito interessante também. Esse tipo de entrada é bacana. Esse tipo de entrada normalmente são trades mais rápidos, porque é uma entrada que vai de acordo com a tendência. Não é um trade de reversão, como é uma estrutura, que normalmente a gente espera a estrutura para poder distribuir e contra a tendência, mas esse aqui é a favor, então ele tende a ser mais rápido. Esse trade aqui é um trade de confirmação de VSL, tem o VSH, e esse aqui, como é uma tendência de alta, é uma confirmação de VSL, que o trade anda normal, como normalmente ele funciona, que é em ondas. Ele faz as ondas e volta testando os fundos, buscando a possível liquidez, que em uma tendência de alta a quantidade maior de liquidez está nos fundos. Então o preço volta nesses fundos, e caso ele rompa o topo mais alto, fazendo o pivô, ele caracteriza como um VSL, que no caso é um Very Strong Low ou um Very Strong High, que é a sigla em VSL. No caso de uma tendência de baixa, é um VSH, que a gente leva em consideração que a liquidez mais forte está acima dos topos. Nesse aqui, a gente vê que o trade começa a fazer os movimentos de alta. O que caracterizaria um VSL é essa busca pela liquidez abaixo do fundo e o rompimento desse topo, que no caso confirma fazendo um boss para confirmar a continuação da tendência. Esse movimento é um VSL, levando em consideração que é uma tendência de alta. Caso fosse o contrário, seria um VSH. Buscaria o topo mais líquido, a liquidez acima dos topos, e confirmaria rompendo o fundo, fazendo um boss e confirmando o VSL. O VSH, nesse caso de baixa. Aqui aconteceu isso. Como é um trade a favor da tendência, esses trades tendem a ser um pouco mais rápido mesmo. E aqui aconteceu. O trade foi fazendo os SLs, strong lows, os fundos fortes. Então voltou buscando a liquidez abaixo do fundo e fez o movimento novamente. E aí ele refaz as ondas. No caso, ele confirma o VSL como a próxima onda. Ele vem aqui e faz o movimento. Esse trade ele é bem interessante e confiável por estar a favor da tendência. Normalmente os trades a favor da tendência eles são mais confiáveis. E por estar abaixo de um fundo que teoricamente tem liquidez, já que ele se confirmou como um fundo forte. Então aqui aconteceu isso, e o trade fez o choque, que não necessariamente há a possibilidade de executar uma ordem caso aconteça o VSL, mas caso dê a oportunidade, que é o gatilho para poder entrar.
aqui aconteceu tanto o VSL, a captura do fundo, como o gatilho para entrar, que foi o choque. Então depois desenvolveu. Esse VSL, ele tem que ser, para ser considerado um VSL, ele se confirma após o rompimento do topo. Que no caso ele faz o BOSS e confirma a força do fundo, confirma a liquidez mais forte, que no caso está abaixo desse fundo. Então ele confirma essa liquidez. Caso ele não confirme com a quebra do topo, ele é considerado um choque, que é uma mudança de caráter. Caso ele faça um movimento assim, busque a liquidez, mas não vem cá em cima, ele só vai até um teste. Então ele se caracteriza como uma possível mudança de tendência. É interessante fazer esse tipo de trades por ser a favor da tendência, claro. Isso dá mais força e confiança para poder executar o trade. Mas tem a possibilidade de ser um ponto de retorno da tendência. Mesmo que seja para poder fazer uma correção, pode ser que aconteça uma parada aqui e uma volta. Mas levando em consideração a direção da tendência, é bem mais confiável. Nessas situações, é interessante quando acontece em um time frame um pouco maior, 15 minutos ou uma hora que seja, porque que aí dá para poder tanto esperar a confirmação do movimento. A gente pega o trade no ponto que deve ser pego, abaixo dos fundos, e até ele chegar num possível teste, que seria antes de romper o topo, já é um movimento interessante em um time frame menor. Então a gente já consegue ter um lucro antes dele realmente confirmar como VSL. Tanto para um VSL como tendência de alta, como um VSH em tendência de baixa, é a mesma lógica.